Olá a todos e a todas. É realmente um prazer para mim estar aqui com vocês hoje, participando do Ciaroma e compartilhando esse tema tão relevante na minha vida atual, que é a aromaterapia para o feminino. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vishwa. Eu estudo e pratico aromaterapia desde 89. Quando ainda muito jovem, eu morava em Paris e entrei em contato com os óleos essenciais. Desde esse encontro em 89 com a aromaterapia francesa, eu dedico a minha vida a essa prática. Hoje eu moro numa cidade pequena, à beira de um parque nacional, na Chapada dos Veadeiros, e eu sou sócia fundadora da Terra Flor Aromaterapia, uma empresa com a missão de comercializar produtos de qualidade aromaterápica e levar o conhecimento do uso terapêutico e desse potencial que existe nos óleos essenciais para equilibrar e harmonizar a saúde. Quando eu voltei ao Brasil e resolvi me estabelecer, eu realmente procurei uma cidade pequena pela minha necessidade de estar em contato com a natureza. Morando aqui em Alto Paraíso, eu consegui materializar os meus dois maiores sonhos, que é viver próximo à natureza e trabalhar com os óleos essenciais. Essas são minhas duas grandes paixões na vida. E eu consegui materializar isso criando, gestando a Terra Flor, onde eu posso ensinar, ser criativa e estar em contato com os óleos essenciais. Atualmente, a aromaterapia passa por um momento único no nosso país, com esse reconhecimento da aromaterapia como uma PIC, uma prática integrativa complementar. E recentemente nós tivemos um simpósio aqui em Alto Paraíso, que foi uma iniciativa de algumas ONGs, alguns institutos e o Ministério da Saúde, de trazer informação e tentar fazer uma parceria entre terapeutas qualificados e médicos. E foi muito gratificante essa experiência, foi muito lindo, foi até emocionante ver quilombolas, ver calungas, ver pessoas simples, de baixa renda, pobres, sem meios, estarem sendo tratados de uma forma com muita amorosidade, com muito carinho, pessoas recebendo massagem, imposições de mãos com reiki, recebendo práticas de quiropraxia, inalação com óleos essenciais, direcionados pelo médico. Foi então que eu vi realmente a possibilidade disso acontecer. É nesse momento que a gente deve se unir e tentar observar que é muito importante o reconhecimento dessas práticas integrativas, complementares, dessas substâncias naturais, porque até 1950 eram com essas substâncias naturais que a gente se tratava, a gente não tinha antibiótico. Mas também é muito importante a gente reconhecer e aceitar os benefícios que os antibióticos trouxeram. Eu realmente acredito na união, eu realmente acredito em vibrar uma parceria entre terapeutas e médicos. O paciente pode ser recebido pelo médico, que pode observar e ver se a gente tem tempo de entrar com uma técnica complementar. Se tiver, a gente vai fazer isso, e se o paciente puder passar por essa experiência, talvez ele possa se recuperar e ele não precisa ser exposto a uma alopatia de síntese. Ele pode ser tratado com algum tipo de medicamento mais natural ou com alguma prática mais de sensibilização para que o estado emocional dele recupere o equilíbrio. Então, existe essa possibilidade muito bonita, essas portas se abrindo nesse momento, da aromaterapia ser incluída numa prática dentro do SUS, como uma prática complementar. Então, a minha mensagem a todos é a gente vibrar na ressonância límbica, no prazer, na benécia que um óleo essencial pode trazer para o organismo e sermos parceiros, amigos e responsáveis. A minha palestra hoje é desenvolvida em cima do tema aromaterapia para o feminino. Eu acho muito natural que eu, como mulher e aromaterapeuta, tenha um interesse em desenvolver esse tema e compreender todas essas fases que uma mulher passa durante um mês com todas essas mudanças hormonais. Eu desenvolvi um trabalho para apresentar para vocês, onde eu vou apresentar todas as fases de um ciclo mensal de uma mulher, como umas fases da vida de uma mulher, relacionando hormônios, arquétipos, óleos essenciais que podem nos ajudar
para passar por essa fase de uma forma mais harmônica, mais feliz. Eu espero que vocês gostem. Aromaterapia do feminino. Existe uma série de influências que direcionam a vida de uma mulher. Conhecer e respeitar os aspectos que permeiam a relação entre o corpo feminino, seus ciclos e associações arquetípicas nos remetem a um caminho iluminado por nossas antepassadas, que nos reconforta e empodera em um corpo só. Sejamos todas bem-vindas ao sagrado existencial. A menarca, ou seja, a primeira menstruação, mais cedo, uma nutrição mais balanceada, menos gestações e uma expectativa de vida mais longa, significa que a mulher contemporânea terá muito mais ciclos menstruais que suas ancestrais. A média normal de uma mulher é menstruar atualmente com a idade de 13 anos até seus 25 ou 35 anos. Então, ela engravida 2 ou 3 vezes a cada 2 anos. Amamenta entre 3 a 9 meses. Depois das gestações, pode-se esperar que seu ciclo continue até seus 50 anos, quando ela chega à menopausa. Essa média nos leva a concluir que uma mulher terá de 30 anos de menstruação regular e uma totalidade entre 360 a 400 menstruações em sua vida. Nossas ancestrais menstruavam com a idade de 14 ou 15 anos. Casavam-se mais cedo, tinham gestações mais cedo e mais frequentes. Nutrição mais pobre, a contracepção não era tão confiável e normalmente era controlada pela própria amamentação. Normalmente, seus anos férteis estavam ou gestando ou amamentando. Essa média nos leva a concluir que nossas ancestrais teriam apenas 40 menstruações durante sua vida. O aumento de número de menstruações aumenta as oportunidades para a manifestação de problemas no aparelho reprodutivo feminino. Ambos, a menstruação e o ciclo menstrual, são afetados pela dieta, pelo estilo de vida e pelo estresse. Talvez essas associações não sejam tão fáceis de serem feitas hoje em dia devido ao uso de medicação alopática, porque o uso de Buscopans é muito frequente para a gente aliviar as cólicas, o uso de antidepressivos para aliviar o mal-estar, o uso de soníferos para que a mulher possa dormir quando ela esteja em desequilíbrio hormonal. Então, o que acontece é que o uso de medicamentos alopáticos, da química, está afastando a mulher do contato com esses sintomas. O ciclo menstrual é o ciclo mais básico e terrestre que existe. O sangue da mulher é a ligação com o arquétipo feminino. Os ciclos macroscópicos da natureza, como o encher e vazar das marés, as mudanças de estações, as fases de luas, todos são refletidos no ciclo menstrual do corpo feminino. O amadurecimento mensal de um óvulo e subsequente gravidez ou liberação do sangue menstrual espelha o processo da criação, da natureza e do agir inconscientemente humano. Em muitas culturas, o ciclo menstrual é um ciclo sagrado, associado aos ciclos da Mãe Terra. Na sociedade moderna, mesmo afastados do ritmo da natureza, o ciclo da ovulação continua sendo influenciado pela Lua, independente de estarmos conscientes ou não. Veja que a inter-relação ciclos da natureza e os ciclos femininos nos leva a essa conclusão. Os estudos revelam que elevadas taxas de concepção e ovulação acontecem na lua cheia e que durante a lua nova essas taxas diminuem e a maioria das mulheres menstrua. Isso é uma relação de harmonia, poderíamos dizer assim, entre o ciclo interno da mulher e o ciclo externo, ou seja, o ciclo da mulher com o ciclo da Mãe Terra. Porém, a mulher também pode ter os seus próprios ciclos lunares internos que diferenciam dos ciclos da Mãe Terra. Nós vamos ver agora as 4 fases
que acontecem no corpo da mulher mensal, que é a fase pré-ovulatória, a fase ovulatória, a fase pré-menstrual e a própria menstruação. Veja, as 4 fases da lua associadas a esses ciclos, que é a lua crescente, a lua cheia, a lua minguante e a lua nova. E, consequentemente, os arquétipos associados a essas 4 fases da vida de uma mulher que ela vive mensalmente e, ao final de tudo, as 4 fases da vida de uma mulher, que se caracteriza nos arquétipos da donzela, da mãe, da mulher feiticeira e anciã. As 4 fases, então, elas estão relacionadas à lua crescente, à pré-ovulação, à lua cheia, à ovulação, à lua minguante, ao pré-menstrual e à lua nova, à menstruação. Vamos ver agora como é que a gente consegue associar esses 4 arquétipos com as fases da lua e com as fases hormonais que regem o corpo de uma mulher. Veja, então, na lua crescente, nós temos a fase pré-ovulatória, antes da ovulação, que essa fase toda, num ciclo mensal, seria a fase onde a mulher vive o arquétipo da donzela. E numa vida, seria a fase onde a mulher inicia o seu processo de menarca, ou seja, a sua primeira menstruação. A segunda fase desse ciclo é a fase ovulatória, onde a gente vai ter uma mudança hormonal muito drástica, e isso acontece normalmente na lua cheia, e aonde toda essa fase associa-se ao arquétipo da mãe e a tudo que é associado psicologicamente a esse arquétipo de mãe. No terceira fase, nós temos o período pré-menstrual, que é associado à lua minguante, e arquetipicamente essa fase de todo esse contexto hormonal e essa fase minguante da lua é associada ao arquétipo da mulher feiticeira. E nós vamos então para a última fase num ciclo mensal ou a última fase do ciclo de uma mulher, um ciclo feminino, que seria associado ao arquétipo da anciã, que é também a lua nova e a próprio período da menstruação. Eu gostaria de trazer agora alguns conceitos relacionados aos arquétipos. Esse conceito de arquétipo é um conceito que foi elaborado por Jung, definido como um conjunto de imagens psíquicas presentes no inconsciente coletivo, que ele define como sendo a parte mais profunda do inconsciente humano. Os arquétipos impregnaram-se em nosso inconsciente através da herança genética recebida dos nossos ancestrais. Não fazem parte da nossa memória consciente, são informações inconscientes que exercem grande influência sobre nosso comportamento e crenças. Nós iremos agora passar a uma fase onde a gente vai associar qual é a energia psíquica, a energia afetiva que corresponde a cada fase desse arquétipo relacionado ao ciclo menstrual da mulher, ao ciclo de vida de uma mulher. E mais tarde a gente vai associar quais são as funções, quais são os hormônios que regem essas fases e o que acontece organicamente no corpo de uma mulher, que faz todo sentido, porque reflete todas essas mudanças hormonais que a mulher vive de uma fase para outra, acabam sendo refletidas na sua psique, no seu modo de agir, de pensar e de sentir. Nós temos então os 4 arquétipos relacionados com as 4 fases da lua. Então, o primeiro arquétipo ele está relacionado com esse período pré-ovulatório, ainda onde não aconteceu a ovulação. Esse período ele é associado à primavera, aonde ele está associado à lua crescente e ele também está associado a uma energia crescente, uma crescente energética, uma crescente de libido, de criatividade e aonde inicia o despertar da feminilidade. Essa é a fase ativa da psique, é uma fase de semear, é uma fase de plantar sonhos, de plantar projetos. A ação é o que move esse arquétipo da donzela,
Consequentemente, a fase pré-ovulatória é uma fase ativa, que vai dar sequência à segunda fase, que é a fase da ovulação, que é associada ao verão, ao clímax da lua e da energia psíquica feminina, da energia sexual e ao clímax da feminilidade. É na fase da lua cheia que a mulher passa de uma fase ativa da psique para uma fase passiva da psique, aonde ela tem mais desejo de compartilhar sentimentos, energia, luz. A nutrição é o que move essa fase do ciclo menstrual da mulher e também de vida da mulher. Essa fase, consequentemente, dá sequência à próxima fase, que é a fase pré-menstrual, ou seja, o outono, em termos das estações, das 4 estações, ou da lua minguante, relacionada à lua, que é uma fase de declínio energético, que também pode ser associada à fase, em termos de um ciclo de vida da mulher, que é a fase da pré-menopausa, perimenopausa ou climatério. É uma fase onde a energia física diminui e, na realidade, há um aumento da energia psíquica. É uma fase introspectiva da psique, é uma fase onde a mulher pode encontrar o refúgio dentro da própria sombra e transmutar a energia. É um momento de transformação. Essa transformação é o que move esse arquétipo da mulher feiticeira e que a leva à última fase de um ciclo mensal ou de um ciclo de vida da mulher. Em termos de ciclo mensal, é onde a lua entra numa nova possibilidade, onde ela se afasta totalmente da Terra, e a gente entra no período de inverno, de isolamento e recolhimento, de desabrochar da sabedoria. É uma fase de conhecimento e transformação interior. É uma fase de desapego, onde a mulher se desapega do próprio sangue, do próprio óvulo que não foi fecundado, e ela doa para a terra esse sangue, dá de volta à mãe terra tudo aquilo que ela recebeu. E o mistério é o que move esse arquétipo da anciã e essa fase, que é a menstruação da mulher. Nós temos, então, esses arquétipos relacionados agora a mudanças hormonais no ciclo de uma mulher. Veja, essa fase pré-ovulatória, que é a fase da donzela, que é a fase dinâmica do ser, é onde a mulher tem os mais altos níveis de estrogênio e ainda tem uma baixa de progesterona. Na próxima fase do ciclo da mulher, seja a nível de mensal, a nível de vida, que é a fase criativa da mulher, é onde acontece a ovulação, é onde ela tem um pico, o maior pico de liberação de estrogênio, que vai afetar o hipotálamo, que vai afetar a hipófise, aonde será liberado o hormônio luteinizante e o folículo estimulante. Esses dois hormônios em pico, em altas no sangue, vão acionar os ovários para liberar estrógeno, liberar o óvulo, né? E liberar progesterona. Nesse momento da ovulação, a gente tem o pico, né, do estrogênio e a gente passa então, a gente ovula e passa para a nova fase do ciclo da mulher, que é um ciclo de renovação, e a gente entra no período, se o óvulo não foi fecundado na fase da ovulação, a gente passa para o período pré-menstrual, que é de preparação, de expulsão então desse óvulo do organismo, aonde a gente vai ter uma alta bem grande de progesterona no corpo, aonde a mulher vai passar por todo esse processo de renovação e a gente tem uma baixa drástica de estrogênio no nosso sangue e a mulher então se prepara para a finalização desse ciclo, que é a própria menstruação, aonde a gente vai ter uma baixa de todos os hormônios. E esse é o momento
arquetipicamente que a mulher deveria se recolher e que com essas baixas de estrogênio, de progesterona, de LH e de FSH, nas culturas ancestrais era o momento onde a mulher era isolada nas tendas, onde ela tinha o espaço de descanso, porque era onde ela estava sangrando em total comunhão com a terra, dando de volta tudo aquilo que ela tinha recebido da Mãe Terra. Eu gostaria de mostrar esse gráfico aqui, então, para vocês, para a gente ter uma ideia a nível de gráfico do que acontece no corpo feminino ao longo de um ciclo mensal e mais tarde ao longo de um ciclo de vida. Veja só, aqui a gente tem a baixa de todos os hormônios, correto? Que é esse período de menstruação, aqui por volta assim de até 7 dias, ó, de 1º até os 6, 7 dias, aonde a gente vai começar então a fase pré-ovulatória com o quê? Com um aumento dos níveis de estrogênios no sangue. Quando esse estrogênio chega no ápice, aqui nesse pico, tá vendo que ele aciona via hipotálamo a liberação de LH, do hormônio luteinizante, e de FSH, que é o folículo estimulante. Esses dois hormônios vão ter uma ação lá nos ovários que vai liberar o óvulo. Esse é o período de ovulação, aonde no momento que o óvulo é liberado para o útero, né? Veja só, no momento em que a gente tem o ápice aqui de estrogênio, esses dois outros hormônios são liberados, o estrogênio começa a cair, e o momento que o óvulo cai no útero, o que acontece com a progesterona? A gente tem um aumento muito grande da progesterona, vocês podem ver a curva aqui, e a gente tem uma diminuição muito drástica aqui, olha o caimento aqui do estrógeno. E aqui a gente volta novamente a ter uma queda de todos os hormônios. Veja, isso é um ciclo mensal de uma mulher onde ela tem picos e baixas. Ela vive isso mensalmente. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse outro gráfico aqui para vocês, associando a mudanças hormonais e mudanças de emoções, de estados psíquicos que acontecem na vida de uma mulher. Durante o período menstrual, veja o que acontece, a gente tem a baixa de todos os hormônios, uma baixa e o que? Também uma estabilidade, né, nessa baixa hormonal. É um período onde a gente tem baixa de FSH, LH, progesterona e estrogênio. É um período de reflexão, é onde a mulher não tem uma ação de nenhum hormônio no corpo dela, ela tem uma estabilidade. É como se ela estivesse realmente nesse período de reflexão, de avaliação, onde ela pode fazer um ajuste na própria negatividade psíquica que pode acontecer durante todos esses picos que acontecem, que fazem com que a mulher seja extremamente mutante a nível emocional. Nós temos também interessante que no momento em que todos os nossos hormônios entram em instabilidade, a gente tem uma alta no nosso raciocínio lógico. É durante o período menstrual que a mulher se torna mais racional. Nós temos aqui esse período onde a gente tem toda essa estabilidade hormonal. Então, nessa estabilidade hormonal, a mulher é levada a um período maior de reflexão, quando ela não tem essa ação dos hormônios sobre a psique, sobre o sangue, ela relaxa um pouco e ela consegue sair do espaço psíquico, emocional, e ela entra mais nesse momento do raciocínio lógico. A gente tem uma alta na nossa atuação com a razão, que faz com que a gente possa, então, nesse momento, usufruir das nossas habilidades espaciais, desse raciocínio mais lógico, mais matemático que a gente tem. De qualquer forma, esse é o momento onde a gente não tem essa atuação nem de extroversão nem de introversão, que a gente pode e deve ter esse momento de recolhimento, de desapego, para que a gente consiga se renovar. Essa é a grande magia, essa é a beleza. E esse é o intuito que eu tenho com essas palestras que eu tenho dado, porque eu gostaria de ter tido mais conhecimento sobre todo esse ciclo hormonal mensal da mulher, inclusive de vida.
Eu tenho certeza que se isso tivesse me sido ensinado na escola, eu teria passado uma vida muito mais tranquila relacionada a esses ciclos hormonais. Eu teria compreendido melhor que a gente realmente é afetada com isso todos os meses. E eu teria elaborado melhor as minhas opções, as minhas escolhas, sabendo que em determinado momento eu tenho impulsos que são gerados por hormônios que me levam a ficar mais extrovertida. Em outros momentos eu tenho impulsos gerados por hormônios que me levam a ficar mais introvertida. E é muito bacana quando a mulher começa a se conhecer e entender que esses ciclos realmente são governados por moléculas químicas. Então a gente vai para fora, se extroverte quando tem que ser, e a gente introverte e fica na observação quando tudo é mais propício a isso. Quando ela entra nesse novo período onde a lua está crescendo, onde os hormônios se modificam, ela tem uma taxa muito maior de estrogênio no sangue e todas as emoções se voltam para o mundo exterior. Voltando aqui para o nosso gráfico, a mulher então sai desse período, que é o período de recolhimento, de desapego, de renovação, e entra para um novo período, que é um período onde a lua então começa a crescer e ela entra nesse período onde as emoções se voltam para o mundo exterior. Por que seriam essas emoções voltadas para o mundo exterior? De onde vem isso? Vem das altas taxas desse estrógeno aqui, que vocês podem ver no gráfico, que sobe no sangue da mulher, e esse é o hormônio que empodera a mulher, que faz a mulher ir para fora, que dá ação, que dá agilidade para a mulher, que faz com que a mulher fique confiante, que faz com que a mulher tenha essa habilidade que ela tem de fazer várias coisas. Ele também está relacionado com alto nível de estresse, de ansiedade no corpo. É um momento onde a mulher ela perde muito o raciocínio lógico e as habilidades espaciais que ela tinha ganhado durante a menstruação. Com essa suba de estrogênio, ela vai perder essas habilidades, porém ela fica muito inspirada. É um momento de plantar, de semear. Ela fica muito inspirada, ela tem muita imaginação lúdica, é um momento onde ela se prepara para desenvolver toda essa criatividade dela. É um momento de extroversão. Altas taxas de estrogênio no sangue é um momento onde a mulher pode iniciar novos projetos. Então, esse é o grande ganho na compreensão dessas fases, dessas mudanças hormonais da mulher, onde a gente pode saber que aqui é a hora da gente se lançar para o novo, que a gente vai estar mais social, mais receptiva e mais comunicativa. Também com mais acesso a memórias inconscientes, por isso que a mulher diz que ela realmente se sente, e disse da mulher que ela é mais ativa psiquicamente, porque ela pode acessar essas memórias inconscientes, e onde ela tem mais habilidades também para usar novas palavras. E como tudo na vida da mulher é cambiante, ela não permanece muito tempo nessa fase. O que acontece? Esse pico alto aqui de estrogênio vai declanchar a liberação desses dois hormônios via hipotálamo e hipófise e vai fazer o quê? Com que a ovulação aconteça e ela passe para uma outra fase, onde há um declínio drástico de estrogênio, olha. Então, todo esse empoderamento, toda essa força que ela tinha vai começar a apaziguar e ela vai se sentir realmente mais relaxada, mais satisfeita, mais receptiva psiquicamente. Ela vai chegar aqui nesse período de ovulação, onde tem uma alta de estrogênio e uma alta aqui tanto do LH como do FSH, ela vai ter o clímax da energia sexual, onde a libido dela vai estar em potencial, porque o óvulo está pronto para ser fecundado. Ele vai ser liberado no útero para ser fecundado. Esse é o momento que acontece essa liberação do óvulo até o útero, que começa a ter uma alta nas taxas de progesterona, que é o hormônio do progestar, que transforma todo o corpo da mulher para ter uma formação
a fecundação desse óvulo, a implantação desse óvulo no útero, se ele for fecundado, e a mulher realmente, com essas altas taxas de progesterona, ela tem mais vontade de compartilhar emoções e ela se volta para um mundo mais introspectivo, mais emocional, mais psíquico. Antes, onde ela fazia muitas coisas com altas taxas de estrogênio, agora, com esse estrogênio em baixa, com essa progesterona em alta, ela fica nessa tranquilidade psíquica, sendo alimentada por essa progesterona. No momento em que esse óvulo não foi fecundado, tem esse luto psíquico do útero, onde o óvulo não foi fecundado, não se cumpriu esse processo da vida, que é esse processo reprodutivo. Então, inicia-se uma baixa de novo na progesterona, porque o óvulo não foi fecundado. No caso do óvulo ter sido fecundado, a mulher permanece com essa taxa alta de progesterona e com baixas desses outros 3 hormônios, e ela iniciaria o processo então da gestação. Como não tem, todos os hormônios entram em baixa e ela entra em contato, ela inicia esse processo de novo de introspecção, porque ela deixa de ser governada por esses hormônios e ela inicia esse processo de contato dessa fase pré-menstrual, então, antes da expulsão total desse óvulo que não foi fecundado, ela entra em contato com essa energia oculta, com essa energia, com a sombra, com padrões inconscientes, ela se torna menos social. Ela pode, então, nesse momento, transformar toda essa sombra em conexão com a magia da natureza. Ela muda o foco dela e ela finalmente tem a baixa de todos esses hormônios e entra, então, nessa fase, que é o ciclo menstrual, onde novamente começa todo o ciclo. Veja, então, que essa mudança hormonal e mudança de padrão psíquico que acontece dentro da mente e da psique feminina, que traz essa habilidade de adaptação que a mulher tem, que faz com que a gente responda a imprevistos com muita mais rapidez e segurança do que os homens. Vamos agora passar para um novo momento aqui nas nossas lâminas, que é onde a gente vai falar, então, qual é a função de cada um desses hormônios no corpo da mulher, e para que a gente consiga entender o que acontece se esse hormônio está em baixa, está em alta, para a gente ver como que a gente poderia ser auxiliado pela aromaterapia, pelos óleos essenciais e pelas moléculas aromáticas. Eu gostaria de mostrar então aqui esse quadro para vocês, mostrando esses estrogênios. Nós temos 3 tipos de estrogênios no corpo, que é o estradiol, a estrona e o estriol. O estradiol mais forte, a estrona mais fraco e o estriol ainda mais fraco que a estrona e o estradiol. Esses hormônios normalmente são fabricados nos ovários e na placenta, e a função deles, eles estimulam a proliferação celular, onde existem receptores estrogênicos. Quer dizer, onde você tem um receptor estrogênico, esse hormônio ele pode aumentar essas células, aumentando também dessa forma o nível desses receptores estrogênicos. E é muito importante agora a compreensão de que esses receptores, eles aceitam o acoplamento desses hormônios, como também dos fito-hormônios, ou seja, moléculas parecidas com estrogênios. Moléculas parecidas com estrogênios que estão presentes nas plantas, nas moléculas aromáticas dos óleos essenciais, elas podem se encaixar nesse receptor e fazer uma ação como se fosse um estrogênio, ou ainda, muitas vezes, impedir que o próprio estrogênio do corpo encaixe nesse receptor. E qual é essa função? Você vê que às vezes essa função é muito importante também no corpo. Pensando que nós temos então 3 tipos, vamos dizer, de estrogênio. Os fitoestrógenos, aqueles que são moléculas naturais das plantas, moléculas aromáticas dos óleos essenciais, que são semelhantes, são moléculas semelhantes à estrutura química do próprio hormônio. Nós temos os xenoestrógenos, que são estrogênios sintéticos vindos de pesticidas, de materiais plásticos que a gente usa no dia a dia, e a gente tem os endoestrógenos, que são os hormônios feitos. Voltando aqui ao nosso gráfico, eu gostaria de que vocês observassem que eu coloquei mais ou menos 3
fases aqui da vida de um ciclo de uma mulher, a idade fértil, a pré-menopausa e a pós-menopausa, para a gente ver qual é a função desses fitoestrógenos e desses endoestrógenos, que é o que mais nos interessa. A gente não vai falar de xenoestrógenos devido a gente não ter tempo para isso, mas é algo que vocês devem assimilar, que os endoestrógenos, ou seja, aqueles estrógenos que são fabricados no próprio corpo, vindo de respostas do hipotálamo e da hipófise, que são fabricados lá nos ovários e na placenta, sempre eles vão ter uma ação muito maior, muito mais forte do que os fitoestrógenos. E durante a idade fértil, por exemplo, vamos pensar numa adolescente, qual seria a vantagem, por exemplo, dela usar um fitoestrógeno? Não muito. Eu acho que uma adolescente, ela tem uma vantagem muito maior de usar um hormone-like do que um próprio estrógeno-like, de que uma molécula parecida com o estrogênio. Moléculas na aromaterapia chamadas de hormone-like, quer dizer que são moléculas muito próximas às moléculas dos hormônios e que têm essa atuação hormonal. As moléculas que a gente chama de estrógeno-likes são as que são muito parecidas com a molécula de estrogênio, que vão ter uma ação parecida com o estrogênio. Então, durante a idade fértil, esses fitoestrogênios que você pode obter, por exemplo, da soja, da linhaça ou das moléculas de óleos essenciais, do óleo essencial de sálvia, de anis estrelado, daqui a pouco a gente vai ver cada um desses óleos essenciais, eles vão ter uma ação antiestrogênica na realidade. Se uma adolescente ela utilizar muito esses óleos essenciais, o que vai acontecer? Essa molécula fitoestrógena que vem de fora, ela vai acoplar nesse receptor e ela não vai permitir que o endoestrógeno, que é aquele feito da placenta, consiga acoplar porque o receptor está ocupado. Então, nem sempre é interessante. Vai depender do que está acontecendo com ela. Durante a pré-menopausa, por exemplo, usar esses fitoestrógenos que vêm de fora é super importante porque a gente faz o que se chama de competição inibitória, ou seja, às vezes uma alta de um hormônio fabricado dentro do corpo, ele pode acarretar um tipo de problema. Então, se você usar um fitoestrógeno, algo que vem de fora, como esse fitoestrógeno ele tem uma ação mais fraca, ele vai acoplar no receptor e ele não vai permitir que o próprio endoestrógeno de dentro acople. Então, a ação vai ser menor. É super positiva em casos de endometriose, de miomas. E na pós-menopausa, é muito importante o uso desses fitoestrogênios, que é onde realmente ele vai ter essa atuação estrogênica, porque a mulher não vai mais ter a produção do endoestrógeno, ele não vai mais vir de dentro, a gente vai ter que pegar de fora. E veja só os óleos essenciais, agora no caso, que estão associados a uma ação estrogênica, ou seja, que possuem moléculas parecidas com o estrógeno. É a salsa, a salvia esclareia, vetiver, cipreste, ajoã, anis estrelado, funcho doce, noz moscada e pimenta preta. Todos esses óleos essenciais são óleos essenciais chamados estrógeno-likes, com menor ou maior possibilidade de atuação. Vamos ver agora aqui, voltando ao nosso gráfico, a progesterona. A progesterona também é produzida no ovário e na placenta via aumento de LH e FSH no sangue. Então, em parceria com os estrógenos, essa progesterona vai preparar o endométrio para a implantação do óvulo fecundado. Vai preparar também as glândulas mamárias para secretar o leite. Mantém os andrógenos sob controle no corpo da mulher. Quais seriam os andrógenos? A testosterona. A gente também tem testosterona no sangue e hoje sabe-se, através das pesquisas, que uma alta taxa de testosterona pode causar ovário policístico. Ou seja, se a taxa de progesterona estiver muito baixa, aí existe a possibilidade de que a progesterona, não sendo suficiente, ela não vai poder fazer essa manutenção dos andrógenos em baixa. E isso vai acontecer o quê? Ovários policísticos. Então, na pós-menopausa vai ter um declínio da progesterona e aumento dos andrógenos naturalmente. Aonde, o que acontece quando cai a progesterona e aumenta a testosterona?
começa a haver queda de cabelos da mulher, crescimento de pelos faciais. Também a progesterona controla o metabolismo de gorduras e manutenção da densidade óssea. Então, na pós-menopausa, a mulher começa a engordar um pouco e a ter o quê? Perda óssea. Ela controla também a diurese, é importante, com baixa de progesterona, a mulher pode reter mais líquido. Possui efeito equilibrador também do estrogênio, não deixa subir tanto o estrogênio, porque é a progesterona em alta que faz com que o estrogênio fique em baixa. A progesterona também é um precursor de corticosteroides que mantém o equilíbrio e as taxas de açúcar no sangue. Por isso que uma baixa de progesterona faz com que a mulher desenvolva, na pós-menopausa, diabetes. Ele vai também reduzir a inflamação, muito importante. Durante a gestação, a mulher não tem nenhum tipo de inflamação, e isso acontece devido à progesterona estar em alta, para que o corpo não vá defender a inflamação, o corpo da inflamação, e atacar o próprio feto. Também a progesterona é o hormônio que eleva o humor e traz resistência ao estresse. Veja, então, no período pré-menopáusico e pós-menopausa, ou seja, no período pré-menstrual e na própria menstruação, quando a gente tem essa baixa grande, né, de progesterona, a gente pode usar esses óleos essenciais para nos ajudar, como agnus castus, alecrim verbenona, coentro, manjerona, melissa officinalis, tomilho, verbena officinalis. Todos esses óleos estão associados a a um auxílio, são moléculas parecidas com a progesterona e pode desencadear via receptor celular progesterônico um pouco da ação desse hormônio se ele estiver em baixa no organismo. Voltando aqui ao nosso gráfico, nós temos então a testosterona, que é considerada um hormônio andrógeno, né? Mais masculino do que feminino, mas a gente tem esse hormônio também no nosso sangue, também produzido nos ovários e nas adrenais, aquelas glândulas acima do rim. Então, o que acontece é que em alta, esse hormônio, ele vai produzir ovários policísticos. Na pós-menopausa, é uma das mais importantes fontes endógenas de estrogênios, porque a testosterona, na realidade, na pré-menopausa, ela pode se biotransformar em estrogênio. Então, é importante para a gente ter testosterona durante a menopausa. E os óleos essenciais que possuem moléculas parecidas com os estrogênios, que podem se acoplar a esses receptores, enviando mensagens mais próximas ao estrogênio, é o gengibre, um óleo essencial muito importante para ser usado na pré-menopausa, na pré-menstrual, no período pré-menstrual, inclusive no período menstrual e na menopausa, para diminuir inflamações, e tem um período mais fácil, o Meishang e o Santalualbo. Nós vamos associar agora todas essas informações relacionadas aos hormônios à aromaterapia. Olha só, aqui nós temos o cérebro, né, onde a gente tem hipotálamo e a pituitária. Hipotálamo, a glândula mestra, governando todos esses neurotransmissores e esses hormônios, endorfina, serotonina, LH, FSH. Veja só como é que funciona. Esse estrógeno e essa progesterona vão estimular essa parte do hipotálamo, que vai mandar uma mensagem para a pituitária ou hipófise, que vai liberar LH e FSH, que vai ir para os ovários, acionando o quê? A liberação desse óvulo que vem para o útero, e esse útero vai começar todo o retrofeedback, olha, de estrógeno, progesterona, hipotálamo, muito interessante isso daqui. E como que a gente associa isso à aromaterapia? Veja só, eu acho que vocês já estão acostumados com toda essa teoria de que esses cílios olfatórios, que vão ser os receptores das moléculas aromáticas, eles vão enviar essa mensagem aromática para o quê? Para essa parte do nosso sistema límbico, onde tem o quê? O tálamo e hipotálamo. Então, a gente tem uma associação muito interessante de hormônio e moléculas aromáticas. Olha só, isso aqui é ilustrativo, só para vocês perceberem de que uma molécula de colesterol é o início de todos os desdobramentos das moléculas dos hormônios dos mamíferos, né?
humanos, olha, a progesterona, a testosterona e os estrogênios, eles vêm de uma molécula de colesterol. E eu gostaria só que vocês dessem uma olhada nessas estruturas das moléculas aromáticas, de como elas são muito próximas com as moléculas dos hormônios. Por isso que há esse intercâmbio e essa associação. Para que serve a aromaterapia? A aromaterapia, então, serve para estimular essa ressonância límbica, que traz saúde e bem-estar para o corpo. A aromaterapia utiliza essas substâncias naturais, esses fitoestrógenos ou fito-hormônios, que estão presentes nas moléculas dos óleos essenciais. E esses óleos essenciais são responsáveis pelos aromas dos vegetais. Eu gostaria de mostrar aqui para vocês, então, agora, como a gente vai utilizar os óleos essenciais para todos esses momentos da vida da mulher, durante um mês, durante uma vida, todos esses ciclos, de como é importante, muitas vezes, a gente estar numa fase do nosso ciclo e a vida nos pede uma outra ação. Às vezes a gente está numa fase de introversão, no período pré-menstrual, e é um momento onde você precisa desenvolver um projeto, apresentar uma palestra, apresentar um trabalho de conclusão. Então, nem sempre você, nesse momento da vida de uma mulher, a gente pode seguir esses ciclos, mas por isso que a gente tem, então, o auxílio das moléculas aromáticas para nos ajudar a vencer as demandas do nosso cotidiano. A gente, estando conscientes dos nossos ciclos, a gente vai começar a perceber melhor a hora de agir e a hora de retroceder. Mas se não tem como a gente fazer isso, a gente pode usar os óleos essenciais em uma massagem, em fricção na planta do pé, é uma técnica muito desenvolvida na França, como perfume, num colar aromático, num spray ambiental, inalando do próprio vidro, fazendo uma vaporização, uma fricção na coluna vertebral, um escalda-pés, usando topicamente em ferimentos e uma difusão ambiental. Veja só, agora a gente vai entrar basicamente nos tipos de problemas que podem vir dos ciclos femininos e como a gente pode ser ajudado pela aromaterapia. Aqui a gente tem um transtorno pré-menopáusico. Veja só, aonde a gente tem uma baixa de estrogênio e de progesterona, e se a gente estiver muito estressado, se alimentando muito mal, a gente pode ter uma alta de cortisol, que vai fazer com que a gente fique com edemas. Edemas é todo esse inchaço dos pés, onde a gente possa ter cólicas, enxaqueca, onde os nossos seios podem ficar doloridos, onde a gente pode ganhar peso. A mulher pode aumentar até 3 a 4 quilos nesse período, onde a gente pode ficar extremamente irritada, emocionalmente, explosiva, aonde a gente pode entrar num cansaço, a gente pode entrar num pensamento irracional, ter falta de confiança e pode ter insônia e depressão. Veja como a gente pode estar utilizando a aromaterapia para amenizar todos esses sintomas. A gente pode fazer uma massagem abdominal com óleos essenciais diluídos em óleo vegetal e colocar uma bolsa de água quente. A gente pode fazer uma fricção na planta do pé, a gente pode fazer um escalda-pés, a gente pode pingar algumas gotas de óleos essenciais sobre esse travesseirinho sobre os olhos para eliminar a enxaqueca. A gente pode fazer uma massagem nas nossas panturrilhas e a gente pode usar um colar aromático. Aqui nós temos os óleos essenciais relacionados com as suas funções hormonais. Nós temos aqui no topo o gerânio, que é considerado um hormone-like. A estrutura molecular do gerânio possibilita com que ele possa se encaixar em vários receptores, não só num nem outro. Ele tem essa ação geral em todos os hormônios. Então, ele é um óleo essencial coringa que a gente pode estar utilizando em todas as fases, principalmente na adolescência, na puberdade, na fase pré-ovulatória, aonde a gente vai poder estar estimulando todos os hormônios. E aqui a gente tem uma relação de óleos essenciais que são chamados estrogen-like, que tem uma estrutura parecida com o estrogênio. Todos esses óleos essenciais possuem moléculas aromáticas com esse potencial de se encaixar no receptor
estrogênico e declanchar uma ação parecida, sempre menor, mas parecida com aquela de um próprio endoestrogênio. Aqui a gente tem todos os óleos essenciais progesterone-like, que são parecidos com a progesterona, que pode se encaixar essas moléculas também nos receptores progesterônicos. E aqui a gente tem os óleos testosterone-like. Veja só, o que acontece no corpo se você vai ter uma baixa de estrogênio ou uma alta de estrogênio. Se você tem uma baixa muito grande de estrogênio, você vai ter uma fertilidade fraca, períodos irregulares, falta de libido, perda óssea, ressecamento vaginal, perda do brilho e elasticidade da pele e envelhecimento precoce. E uma baixa de estrogênio pode trazer falta de confiança. Se você tem uma alta de estrogênio, você pode ter dor nos seios, dor nas pernas, menorragia, quer dizer, excesso de sangue, excesso de menstruação, períodos mais longos e mais pesados, TPM forte, endometriose e má divisão celular, podendo levar até a câncer. E alta de estrogênio pode trazer uma altíssima irritação feminina. Todos esses óleos, eles vão atuar sendo o que? Uns fitoestrógenos, eles vão entrar. Se você tiver com baixa de estrogênio, como é o caso da pré-menopausa ou menopausa, ou na pré-menstruação e menstruação, você vai estar acoplando essas moléculas nos receptores estrogênicos e vai ser super positivo, porque se você não tinha nenhuma informação estrogênica, mesmo que seja fraca, essa que vem do fitoestrógeno, ela é melhor do que nada. Se você tiver com uma alta de estrogênio, esses óleos essenciais, com as suas moléculas parecidas com o estrogênio, eles podem fazer uma competição inibitória. Ele vai competir com esses endoestrogênios que estão de dentro, que são mais fortes. Então, eles entram no receptor e eles não vão permitir que o endoestrogênio, o hormônio verdadeiro, feito de dentro do corpo, consiga esse encaixe. E se é a alta do estrogênio o problema, com certeza um fitoestrógeno vai ajudar, porque ele vai ter uma ação mais fraca. Se você tiver uma baixa de progesterona, o que vai acontecer também, você vai entrar em estados mais fortes de TPM, você pode desenvolver endometriose, dores nas mamas, tumor de mama benigno, infertilidade, aumento dos andrógenos, que é o caso da testosterona, queda de cabelo e ganho de peso. E a gente vai estar mais propensa a desenvolver esses estados depressivos. Veja, todos esses óleos essenciais podem ajudar com as suas moléculas a trazer uma informação, que é o caso do Vitex agnus castus, o alecrim verbenona, o coentro, a manjerona, a melissa officinalis, o tomilho e a verbena officinalis. No caso de uma alta de testosterona, você pode desenvolver ovário policístico e ter crescimento de pelos faciais, e há um aspecto negativo do feminino ter uma masculinização. Uma molécula que pode fazer essa ação de competição inibitória nos receptores de testosterona é a menta spicata, ou seja, a hortelã verde. Nós temos então, olha só, no caso de amenorreia, que é falta de menstruação, a possibilidade de estar usando os óleos de camomila romana, todos os gerânios, Egito, Bourbon, o manjericão, principalmente o exótico, porque ele vai estimular o FSH e o LH, e também a salvia esclareia. A mesma situação você pode estar colocando, se você estiver com edemas, retenção de líquido, você pode fazer uma massagem nas panturrilhas, você pode fazer um escalda-pés. Se você estiver com dismenorreia, cólica, você pode colocar camomila romana, coentro, gengibre, lavanda, salvia esclareia em um óleo vegetal. Você pode colocar 5 gotas e uma colher de sopa de óleo vegetal, massagear seu baixo ventre e colocar uma bolsa de água quente. Se você estiver com menorragia, com menstruação muito intensa, com um fluxo muito grande de sangue, você pode usar cipreste e qualquer um dos gerânios, Egito ou Bourbon, em fricção na sua planta do pé. Edemas e dor nas pernas, você pode tratar com escaldapés de alecrim, cineol, anis estrelado, cipreste, funcho, junípero, limão siciliano, gerânio, grapefruit e gengibre.
Já com seios doloridos, você pode fazer um emplasto com argila, não importa qual seja a cor da argila, com óleos essenciais de anis estrelado, camomila romana, gerânio, manjerônia, salvia clarea e gengibre. Nesse caso de emplastros para dores da mama, dos seios doloridos, você pode colocar 3 gotas para uma colher de argila. Para você conseguir manter esse equilíbrio emocional ou reganhar esse equilíbrio emocional, no caso de enxaqueca, você pode utilizar hortelã-pimenta, immortelle, lavanda, lemongrass e salvia clarea. No caso de você estar bem desequilibrada e você entrar num processo de explosão emocional, irritação, impaciência, você pode utilizar hortelã-pimenta, gerânios e salvia clarea para você voltar a ter uma taxa hormonal harmônica e voltar ao estado de equilíbrio. Você pode pingar 4 gotas desses óleos, de qualquer um desses óleos essenciais ou uma junção, uma sinergia deles, em cada planta do seu pé e friccionar. Eu gostaria de passar agora rapidamente em cada uma das fases do ciclo de uma vida de uma mulher e trazer assim o básico de quais seriam os maiores problemas enfrentados nessas fases, com algumas dicas de aromaterapia para vocês. Voltando aqui ao nosso slide, a primeira fase que a gente tem, que seria a fase da donzela, é um dos sintomas que essa fase apresenta, é essa dismenorreia, que são essas cólicas menstruais. Então, a gente pode estar utilizando esses óleos essenciais de absoluto de rosas, cipreste, coentro, funcho doce, gerânio, egito ou bourbon, manjerona, manjericão e salvia clarea. Você pode diluir a 5% em um óleo vegetal e fazer uma massagem no baixo ventre ou passar todos esses óleos aqui no baixo ventre e colocar uma compressa de água quente. O sentimento de autoestima, concentração e expressão são sentimentos muito presentes nessa fase da vida da mulher, da fase da donzela. Então, o absoluto de cacau, o óleo essencial de bergamota e todos os gerânios é muito interessante para a mulher usar como perfume ou num colar aromático nessa fase, para ela resgatar esse amor próprio, essa autoestima, esse poder pessoal. E também um outro sentimento que ronda bastante essa fase é a concentração, pois é uma fase de muito estudo, de aprendizado. Então, é uma fase bem legal da gente estar utilizando nos pulsos ou em difusão ambiental óleos essenciais de alecrim, quimiotipo cineol, breu branco, café torrado e todos os tipos de menta. E na expressão, também algo que está sempre presente nessa fase, a dificuldade de expressão. Muitas donzelas, elas são tímidas e elas não conseguem se expressar. Então, usar um colar aromático ou um perfume com óleos essenciais de cardamomo, eucalipto glóbulos, pimenta preta, tomilho, quimiotipo linalol, é super interessante e benéfico nessa fase. Já nessa fase do arquétipo da mãe, o que mais está presente é essa fertilidade. Então, massagem com óleos vegetais e óleos essenciais diluídos de absoluto de rosas, coentro, gerânios, tomilho linalol e salvia clarea numa diluição de 5% é sempre bem-vinda nessa fase, ou fazer uma fricção na planta dos pés também com esses óleos. Temos aqui no momento dessa fase da mãe, que é a gestação, que ela pode desenvolver náuseas. Então, o óleo essencial usado para diminuir essas náuseas é o cardamomo, coentro, limão siciliano e menta brasileira. Também esse enjoo matinal é muito benéfico, a inalação de menta brasileira. E é muito interessante essa dica dessa hidratação da pele do ventre nesse momento, que é mandarina diluído no óleo vegetal. Óleo vegetal de amêndoas, damasco, baru, pracaxi, uma diluição de 5%. Temos então aqui a mulher feiticeira que enfrenta essa diminuição tanto de estrogênio como de estrógeno, que pode fazer com que a pele perca o seu viço, seu brilho, sua elasticidade. Então, ela pode fazer uma limpeza noturna, lavando o rosto, tonificando com água floral de pitanga, camomila alemã ou palma rosa.
Deixa secar e aplicar as sinergias de óleos essenciais de cipreste, gerânios, imortelle, mirra, olíbano, patchouli, diluídos em óleo vegetal de rosa mosqueta ou damasco, numa diluição também de 5%. Ela pode também fazer uma máscara de argila preta com esses óleos essenciais de cipreste, gerânios, imortelle, mirra, olíbano, patchouli, diluídos numa colher de sopa de óleo de rosa mosqueta. Então, essa máscara, a argila pode ser hidratada com a água floral de pitanga, deixar no rosto até secar e retirar. Para quedas de cabelo, a gente pode fazer massagem direto no couro cabeludo com óleos essenciais de alecrim, quimiotipsineol, lavanda, sálvia esclareia e ylang-ylang. Temos então esses dois probleminhas que podem decorrer nessa fase, que é a endometriose e o mioma, onde a gente pode fazer compressas de argila no baixo ventre, no caso de endometriose com absoluto de rosas, cipreste, copaíba, coentros, gerânio, imortelle, lavanda, mirra, noz moscada, olíbano, tomilho e linalol. Ou, no caso de mioma, os óleos essenciais cipreste, copaíba, limão siciliano, mirra, olíbano, orégano e titri. Esses mesmos óleos essenciais também podem ser utilizados em fricção na planta do pé. Essa parte do pé tem bastante poros por milímetros cúbicos e leva com bastante rapidez essas moléculas aromáticas até a nossa corrente sanguínea. Temos também nessa fase a falta de libido e os fogachos. Na falta de libido, você pode trabalhar com massagem, com colar aromático e fricção na planta do pé. Os óleos essenciais mais indicados é o absoluto de cacau, o anis estrelado, a canela, casca, gerânio, sálvia esclareia e vanila. No caso de fogachos, os melhores óleos essenciais são hortelã-pimenta e sálvia esclareia. A insônia, a gente pode trabalhar com manjerona, vetiver e camomila romana. A depressão que pode surgir nessa época pode ser trabalhada com absoluto de cacau, anis estrelado e gerânios. E também nessa fase pode acontecer da gente descer os níveis de estrogênio e não ter mais aquele regulador de gordura. Então, a gente pode utilizar tanto em fricção na planta do pé, como inalação direto do vidro ou num colar aromático, uma sinergia de cravo-botão, gengibre, limão siciliano, patchouli e pimenta preta. Passando para a última fase da vida de uma mulher, que é a anciã, nós temos problemas de osteoporose, má digestão e ressecamento vaginal. Para a osteoporose, a gente pode utilizar óleos de alecrim cânfora, cajeput, camomila romana, gengibre, funcho doce, lemongrass, limão siciliano, pimenta preta, sálvia esclareia e tomilho. Para má digestão, a gente pode fazer uma massagem com anis estrelado, canela casca, gengibre, pimenta preta, hortelã-pimenta e limão siciliano. Em caso de má digestão e osteoporose, você pode fazer uma massagem e também você pode fazer fricção na planta do pé. No caso de ressecamento vaginal, a dica que a gente dá é o uso de óleos essenciais estrogen-likes diluído em óleos vegetais de linhaça dourada, de chia, que também são fitoestrógenos, numa massagem direto na mucosa vaginal. Há um outro sintoma que pode acontecer aqui nessa fase da anciã, que é a pressão alta, que a gente pode controlar com fricção na planta do pé, com massagem, com inalação de cipreste, lemongrass, olíbano e ylang-ylang. E o caso de solidão que pode aparecer nessa fase, a gente pode dar um suporte psíquico à mulher com absoluto de rosas, absoluto de cacau, manjerona e meixangue. Nós temos, então, aromas associados a esses ciclos, a esses arquétipos. O gerânio é um hormone-like associado à fase da donzela. O absoluto de rosas é um absoluto associado ao arquétipo da mãe, sendo que a sálvia esclareia está associado à fase da mulher feiticeira e a manjerona, essa mãe cuidadora, essa mãe que dá o suporte, a mãe de todas as plantas, está associado à fase da anciã.
Chegamos à finalização da nossa palestra. Eu gostaria realmente de agradecer a todos e a todas que me ouviram até agora e gostaria de fazer um agradecimento especial a toda a equipe da Laszlo que promoveu esse evento e agradecer a parceria, o empenho que vocês têm feito na divulgação da aromaterapia, o empenho que vocês têm feito na comercialização de óleos essenciais e produtos aromaterápicos de qualidade pelo nosso Brasil afora. E eu tenho certeza que todos da equipe da Terra Flor agradecem a parceria que a gente tem com vocês e eu pessoalmente gostaria de agradecer e expressar aqui o meu reconhecimento e a minha confiança na empresa Laszlo. Eu gostaria de apresentar vocês a Terra Flor Aromaterapia, que é uma empresa que se localiza na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás. Gostaria também de apresentar a vocês o Marcelo Pinheiro, Vistar, que está aqui do meu lado, que é o meu sócio e também fundador da Terra Flor, que é uma empresa especializada no invase e comercialização dos óleos essenciais e vegetais 100% puros e de sinergias. A Terra Flor se compromete com a qualidade de seus produtos, para que esses sejam utilizados por todos com segurança. Nós, da Terra Flor, também apoiamos a disseminação da prática da aromaterapia, porque nós acreditamos no potencial terapêutico dos óleos essenciais. Muito obrigada.